Vamos estar orando pelo nosso amado irmão evangelista Marquinhos. Com certeza Deus já tem colocado algo ao seu coração, estará sendo transmitido para a amada igreja. Não deixe que nada tire o seu foco, né? Abaixe o volume do seu celular, evite levantar de ir ao banheiro, beber água, que agora é o momento que Deus estará usando o seu filho para falar conosco. Supremo Deus, Pai de excelência e grande majestade, eis aí o teu filho evangelista Marquinhos, que neste momento, Senhor, está assumindo esta tribuna para transmitir, Senhor, ao coração do teu povo aquilo que o Senhor já tem revelado. Senhor, usa-o de uma forma que o Senhor nunca usaste. Que a tua unção, Pai, seja abrangente sobre a sua vida, não só hoje, mas até o dia do arrebatamento, pois nós temos certeza que algo de extraordinário, nesse segundo dia, Senhor, segunda sexta-feira desta campanha, desse propósito, o Senhor há de se revelar de uma forma extraordinária. Assim nós abençoamos o teu ungido, em nome de Jesus, amém. Boa noite a todos. Paz do Senhor. Queria pedir para você abrir a sua Bíblia em 2 Crônicas 20, que é o tema dessa campanha. Nós vamos ler a partir do versículo 14. Já está aqui no telão. Todos acharam aí? Amém? 2 Crônicas 20, a partir do versículo 14. Então veio o Espírito do Senhor no meio da congregação, sobre Jaziel, filho de Zacarias, filho de Benaías, filho de Jeiel, filho de Matanias, levita, dos filhos de Asaf. E Jaziel disse: dais ouvidos a todo Judá, e vós, moradores de Jerusalém, e tu, ó rei Josafá. Assim o Senhor vos diz: não temas, nem vos assusteis por causa desta grande multidão, pois a peleja não é vossa, senão de Deus. Amanhã descereis contra eles, e eis que sobem pela ladeira de Ziz, e os achareis no fim do vale, diante do deserto de Jeruel. Nesta peleja não tereis de pelejar. Parai, está em pé, e vede a salvação do Senhor para convosco, ó Judá e Jerusalém. Não temas, nem vos assusteis. Amanhã saí-lhes ao encontro, porque o Senhor será convosco. Então Josafá se prostrou com o rosto em terra, e todo o Judá e moradores de Jerusalém se lançaram perante o Senhor, adorando o Senhor. E levantaram-se os levitas dos filhos de Coatitas e dos filhos dos Coraitas para louvarem ao Senhor, Deus de Israel, com voz muito alta. E pela manhã cedo se levantaram e saíram ao deserto de Tecoa, e saindo eles, pôs-se em pé Josafá e disse: ouve-me, ó Judá, e vós, moradores de Jerusalém. Crede no Senhor vosso Deus e estareis seguros. Crede nos seus profetas e prosperareis. E aconselhou-se com o povo e ordenou cantores para o Senhor que louvassem a majestade santa, saindo diante dos armados e dizendo: louvai ao Senhor, porque sua benignidade dura para sempre. E ao tempo que começaram com júbilo e louvor, o Senhor pôs emboscadas contra os filhos de Amon e contra os filhos de Moabe, e das montanhas de Seir, que vieram contra Judá e foram desbaratados. Coloque sua Bíblia aberta na sua cadeira, feche os seus olhos. Vocês oraram por mim, eu também quero orar por vocês. Senhor, nós estamos diante da Tua palavra, Senhor, a Tua infalível palavra. Obrigado, Pai, porque não existe acaso para o Senhor. Se nós estamos aqui é porque o Senhor permitiu. Nós queremos pedir ao Senhor, Pai, que o Teu Espírito, que já está fazendo coisas grandiosas aqui, continue assim fazendo, Pai. Toma o nosso coração e a nossa mente, cativa ao Senhor agora, e que nada se perca, Pai. Que o Senhor possa verdadeiramente aqui hoje redimir, Pai, batizar, curar. Que o Senhor possa derrubar a fortaleza da mente, Pai. Senhor, que o Senhor possa levantar um tempo novo sobre o Teu povo aqui hoje, Pai. Esse é o dia que o Senhor escolheu para fazer grandes coisas pelo Teu povo. Muito obrigado por essa oportunidade. Assim nós agradecemos e continuaremos Te louvando. Em nome de Jesus.
Amém. Pode tomar o seu assento. Essa passagem de 2 Crônicas 20 é uma passagem que fala sobre a vitória do rei Josafá sobre 3 reinos que se levantaram contra o reino do sul. Quando o pastor Alexandre falou comigo a respeito de ter a oportunidade de vir trazer uma palavra aos irmãos, nesse assunto dessa campanha, eu senti inclinado no meu coração de falar sobre salvação. O Senhor começou a ministrar no meu coração e dizer que nessa campanha muitas pessoas virão com muitas demandas sobre determinadas áreas das suas vidas. Porém, o Senhor me disse que o Senhor, Ele não quer só resolver uma demanda da sua vida. Essa não é a maior preocupação do Senhor. Sim, nós somos limitados e quando algo nos afeta, a gente fica sem esperança muitas vezes. Mas o Senhor te trouxe aqui para te tranquilizar e dizer que o que Ele tem para a sua vida é muito maior do que isso. Existe uma presença poderosa do Senhor aqui. E isso é notável, é palpável. Porém, o que eu quero falar com os irmãos aqui a respeito dessa passagem não é só a vitória do povo de Judá sobre esses reinos. Porque em muitos momentos da história de Israel, nós vamos ver Israel vencendo batalhas. Porém, é preciso entender que vencer as batalhas não foi suficiente para Israel andar nos caminhos do Senhor. Então nós precisamos entender que não é vencendo uma batalha que vai fazer com que a gente viva a plenitude daquilo que o Senhor tem para a minha e para a sua vida. Não é vencendo uma determinada área da sua vida que necessariamente você vai continuar andando nos caminhos que o Senhor tem para a sua vida. Então, quando a gente olha para a vida do rei Josafá, nós vamos perceber que Josafá era um homem bom, justo e temente ao Senhor. A Bíblia vai dizer que Josafá, ele fortifica Judá. Ele usa os impostos dos outros povos que pagavam a Judá para se fortificar e se fortalecer contra os inimigos. Josafá envia juízes às cidades de Judá para que a lei do Senhor e o povo voltasse a ser julgado de acordo com a lei do Senhor. Porém, Josafá era um homem bom de alianças erradas. E a vida de Josafá, quando a gente segue um pouco adiante, nós vamos ver que o seu fim não foi tão bom quanto foi o seu começo. Porém, o rei Salomão diz que o fim é melhor do que o começo. E o que o Senhor quer falar para mim e para você nessa noite é que Ele está mais preocupado com o seu fim do que com o seu começo. Ele está mais preocupado com o que você está se tornando do que com o que você está fazendo. Domingo de carnaval eu estive numa igreja, a gente foi convidado para poder dar um ensino numa conferência de escola bíblica. E o tema era transformar a palavra que transforma. Daí eu montei um estudo e a gente começou a desenvolver o estudo. E acredite, eu fiquei 2h30 só na introdução. E qual era a introdução? Marta e Maria.
2 protótipos de igreja do fim dos tempos. Marta, ansiosa e afadigada, porque estavam fazendo coisas para o Senhor. E Maria, sentada aos pés do Senhor, se fundamentando naquilo que Ele queria para a vida dela. Porque quando nós fazemos algo para o Senhor que Ele não está pedindo, nós vamos ficar ansioso e fadigado. Porque o Senhor Jesus não está procurando uma empregada doméstica. Ele está procurando uma esposa. E é por isso que Ele diz para Marta: Marta, Marta, Maria escolheu a melhor parte. Se você está fazendo algo para o Senhor sem se preocupar com aquilo que Ele está querendo de você, pode parar agora. Vá para os pés dele e procure saber aquilo que Ele requer de você. O único motivo de nós estarmos vivos depois de o ter aceitado como único e suficiente Salvador é o cumprimento da nossa vocação. Porque se nós não tivéssemos uma vocação, Ele já nos teria levado. Então, o que o Senhor quer dizer aqui hoje é que não é somente uma batalha que Ele quer te fazer vencer. Porque vencer uma batalha na nossa ótica, às vezes, é diferente da ótica de Deus. Porque eu vi uma irmã, minha irmã, com 43 anos de idade, lutar 2 anos contra o câncer e o Senhor levar. E aí, qual é a ótica? Ela venceu ou ela perdeu? Para mim, ela venceu, porque ela cumpriu o seu chamado. Ela cumpriu a sua vocação. Então, se você está vivendo aquilo que o Senhor te chamou para você fazer, não importa o que você passa, você estará vencendo. E qual o problema do rei Josafá? Um homem bom, um homem íntegro, um homem temente ao Senhor. Quando nós olhamos para o capítulo 19 de 2 Crônicas, nós vamos ver que Josafá faz uma aliança com Acabe. Você conhece Acabe? Provavelmente você já ouviu falar nesse cara. Um dos piores reis que existiu em Israel. O 7º rei das tribos do sul. Um homem que estava acostumado a fazer alianças de acordo com aquilo que o beneficiaria. E ele faz uma aliança com o rei Etbaal e casa com a sua filha Jezabel. E essas alianças trazem benefícios comerciais para o reino do norte. Porém, a idolatria é instalada em Israel. E tudo aquilo que o Senhor falou que não era os israelitas fazerem, eles fazem. Eles se misturam com outros povos, constroem um tabernáculo para Baal e Azera e instalam em Israel a adoração oficial a outro Deus. Mas isso não incomodava Acabe, porque isso era bom para ele. E Josafá, sendo importunado por Acabe, faz uma aliança com ele. E no capítulo 19, a Bíblia vai dizer que a aliança que eles fizeram foi uma aliança de casamento entre o filho de Josafá e a filha de Acabe, Atalia.
E nos versículos posteriores, é fácil compreender, Rafael, porque Acabe chama Josafá para uma aliança. Ele queria ir para a batalha de Ramote-Gileade. E nessa época o reino do sul era mais forte do que o reino do norte. E Josafá diz: o meu povo será o teu povo. Porém, essa não era uma aliança que Deus havia abençoado. E já faz um tempo que eu tenho dedicado os meus estudos ao comportamento das pessoas no fim dos tempos. E eu fico impressionado o quanto poderoso é a palavra de Deus. Então, quando eu recebi o convite para poder trazer uma mensagem sobre esse texto, o Senhor havia me falado: você vai falar do comportamento das pessoas nos fins dos tempos. E quando eu olhei para esse texto, eu falei: mas isso não tem nada a ver. Só que a Bíblia, ela é poderosa, porque quando você mergulha nas Escrituras, você vê como tudo deságua em Cristo. Como as águas do rio correm para o mar, todo o versículo bíblico, não importa, de Gênesis a Apocalipse, ele vai terminar em Cristo. Eu me lembro de uma história de um jovem pregador. Ele ia falar de santidade. E ele prepara um sermão para falar de santidade durante algumas semanas. E quando chega o dia dele pregar o sermão dele, estava na plateia um homem chamado Charles Haddon Spurgeon, um poderoso pregador inglês, considerado como o príncipe dos pregadores. E esse jovem, ele prega com muita ousadia, com muita autoridade sobre a santidade. E no final do sermão, esse jovem vai até Spurgeon e fala: o que o Senhor achou dessa pregação? E Spurgeon diz o seguinte: ela foi horrível. E o jovem diz: mas eu me preparei durante tempos, eu preguei sobre santidade. E Spurgeon disse: nenhum momento a sua palavra falou de Cristo. Mas eu estou falando de santidade, eu não estou falando de outra coisa. E Spurgeon diz para aquele jovem pregador: jovem, meu bom jovem, em cada vilarejo de Londres existe uma rua, em cada vilarejo da Inglaterra existe uma rua para Londres. Assim como nas Escrituras, cada versículo bíblico tem um direcionamento para Cristo. Então Josafá faz essa aliança. E o versículo 19, o capítulo 19 vai dizer que após essa aliança, Josafá diz para Acabe consultar o Senhor para saber se eles poderiam ir para a guerra. E Acabe levanta os seus profetas, homens que usam o dom profético para dizer aquilo que homens querem ouvir. Porque nós precisamos entender. Paulo fala em Romanos que o dom que ele dá, ele não tira, mas ele cobra. Não é porque uma pessoa flui nos dons, não é porque uma pessoa é usada pelo Senhor, quer dizer que ela esteja cumprindo a vontade do Pai. Em Mateus 7:22, Jesus diz que naquele dia, muitos irão dizer: Senhor, Senhor, nós pregamos em Teu nome, nós profetizamos em Teu nome, em Teu nome nós expulsamos demônios e fizemos muitas coisas.
Mas Jesus diz que a resposta dele para esses homens será: apartem-se de mim, porque eu não conheço vocês. Não foi dom que faltou para esses homens. O que faltou para esses homens é usar o seu dom em prol do corpo de Cristo. Jesus diz que não conhece eles porque eles não faziam parte do corpo do Senhor. E eu preciso te dizer algo. O fato de você fazer parte de uma igreja não garante que você faz parte da igreja do Senhor. Porque o nosso pensamento greco-romano, quando a gente fala de igreja, automaticamente nós associamos a um templo e um CNPJ. Mas aqui nós estamos como igreja do Senhor, o corpo místico vivo dele. Porque se amanhã o dono desse imóvel chegar aqui e pedir esse imóvel, ou se a Receita Federal acabar com o CNPJ da Shalom, a Shalom continuará existindo. Porque a Shalom é um corpo vivo. Amém? Então, quando Acabe chama os seus profetas, Josafá não sente firmeza naquilo. E diz: mas não existe mais alguém que possa consultar ao Senhor? E se levanta e Acabe diz: ó, tem um outro homem aí, tem um outro profeta, mas eu o odeio porque ele não fala aquilo que eu quero ouvir. Porque quem é um profeta do Senhor precisa ser fiel com aquilo que o Senhor coloca no seu coração, custe o que custar. Então, para mim é um grande desafio pregar essa mensagem, porque pode parecer que nós estamos aqui na condição de santos e irrepreensíveis, arrotando santidade diante da igreja. E para mim é um grande desafio, porque pensa num cara problemático. Sou eu. Mas eu sou alguém que foi alvo da graça e da misericórdia do Senhor. Que o Senhor chamou e ungiu para uma obra. Não porque eu merecia, mas eu vivo o que Paulo fala aos Efésios, no capítulo 1 e no versículo 4. Ele te elegeu antes da fundação do mundo. Então não existe mérito em nenhum de nós. E se você está aqui hoje, não importa a sua história ou o que você está passando. Se você está aqui hoje, é porque Ele te escolheu também. E Ele tem algo grande e poderoso para fazer na sua vida, muito maior daquilo que você está passando hoje. Mas Marcos, você não sabe o que eu estou passando. Se o que você está passando é maior do que o que Ele tem para você, você ainda não conhece o tamanho do Deus que você serve. Então Acabe chama o profeta Micaías. E o profeta libera o decreto do Senhor sobre Acabe. Ele diz que se Acabe for para a guerra, Israel perde a guerra. E o que Acabe faz? Ele faz o que todo homem que se acha poderoso diante de um profeta de Deus, ele tenta calar a voz do profeta. Vem um homem, agride o profeta, o leva embora e o encerra no cárcere. Assim como fizeram com Jeremias, assim como fizeram com Daniel e assim como fizeram com João Batista. Mas a palavra do Senhor, ela irá se cumprir.
não importa o que aconteça. Se eu não tivesse aqui hoje pregando essa palavra, o Senhor levantaria outro e falaria da mesma maneira. Acabe vai para a guerra e acontece aquilo que o Senhor havia falado. Ele se disfarça, porém uma flecha do inimigo o acerta. E aquilo que o profeta Elias tinha profetizado se cumpre. Porque o que eu disse aqui anteriormente, eu repito: aquilo que o Senhor profetizou pela boca dos seus profetas irá se cumprir. Não importa o momento que o mundo esteja vivendo, a palavra do Senhor irá se cumprir. E foi Jesus que falou que não passará um tio do que está escrito. Portanto, a sua bússola nos dias de angústia precisará continuar sendo essa palavra. Você precisa parar e refletir quanto tempo da sua vida você tem se dedicado a essa palavra. Esses dias eu estava conversando com um amigo e a gente estava falando de vocação. E eu falei para esse amigo: eu não estudo para pregar. Eu prego o que eu estudo. Porém, examinar as Escrituras não é uma ordem para o pregador. Não é uma ordem para quem tem um ministério. Eu preciso registrar a presença da minha esposa aqui, que acabou de chegar. Examinar as Escrituras é uma ordem para o seu povo. E a Bíblia vai dizer que o povo perece por falta de conhecimento. Nós precisamos viver dias que o profeta Oséias profetizou no capítulo 6, no versículo 6. Conheçamos e prossigamos em conhecer ao Senhor. Aquilo que você acha que você conhece do Senhor talvez ainda seja muito raso para o nível que Ele quer te levar. Então nós precisamos ter a palavra do Senhor como nosso norte, porque tem sido dito muita coisa. Mas o mundo está caminhando exatamente do jeito que o Senhor revelou que seria pelos seus profetas e pelos seus apóstolos. Então, o que Elias profetiza em 1 Reis 22, 38, ele fala que Acabe morrerá e os cães lamberiam o seu sangue. E acontece exatamente isso. E Josafá consegue se safar ileso dessa guerra. O Senhor dá livramento para Josafá. E quando Josafá volta para Judá, ele é repreendido pelo profeta Jeú. E após a repreensão do profeta Jeú, ocorre aquilo que a gente leu aqui. 3 povos se levantam contra Judá. E após quando esses 3 povos se levantam, Josafá sente medo. E ele promove um jejum em toda Judá e Jerusalém. Das mulheres às crianças, inclusive mulheres do colo. Eles vão para o templo, começam a adorar o Senhor. E Josafá lembra o Senhor das promessas feitas
a Abraão. E a palavra de Deus vai dizer que o Senhor peleja pelo povo. Nós lemos essa parte aqui. O Senhor dá vitória a Josafá. Mas Josafá, que tinha feito uma aliança com Acabe e quase tinha morrido, Josafá, que tinha visto o profeta Micaías liberando a sentença do Senhor para a vida de Acabe, ele volta e é repreendido pelo profeta Jeú. Mas nem assim, Daniel, ele aprende. Porque a Bíblia vai dizer que após ele vencer a guerra, ficar 3 dias recolhendo os despojos da guerra, ele faz uma aliança com Acasias. E quem era Acasias? Filho de Acabe. Não adianta o Senhor nos repreender, nos dar vitória, se a gente não aprender. É por isso que eu estou dizendo desde o início, a preocupação do Senhor, o anseio do Senhor, não é nos dar vitória, Tiago. O anseio do Senhor é que a gente ande de acordo com aquilo que Ele quer para a nossa vida. Porque eu não posso falar da vitória de Josafá sem falar como ele terminou. Eu preciso ser fiel ao que está escrito. E nos versículos 35 e 37, diz que depois disso, Josafá, rei de Judá, se aliou com Acasias, rei de Israel, que procedeu iniquamente. E por que ele se aliou? Mais uma vez, por interesses pessoais. Era interessante, comercialmente falando, ele se aliar com Acasias. Porque eles iriam construir barcos para ir a Ofir, para pegar ouro. Só que mais uma vez, o Senhor levanta um profeta. Sempre terá um profeta. Sempre terá. Não importa o cenário ou a perseguição, o Senhor sempre falará através dos seus profetas. Eliezer, filho de Dodava, de Maressa, profetizou contra Josafá, dizendo: porquanto te aliaste com Acasias, o Senhor destruiu as tuas obras. E os navios se quebraram e não puderam ir a Tarsis. Tudo aquilo que Josafá havia conquistado se perdeu, porque ele fez mais uma aliança errada. Ele recebeu vitória da parte do Senhor, mas não aprendeu a se aliançar com quem o Senhor havia levantado para ele fazer aliança. Ele fez aliança com o pai de Acasias, viu o profeta Micaías repreendendo o Senhor, foi para uma guerra diante de uma palavra de maldição da parte do Senhor. O Senhor o deu livramento. 3 povos se levantam contra ele, e nós já vamos falar desses 3 povos. Por quê? A história dos reis de Israel, e principalmente a história dos reis da tribo do sul, fala muito sobre os dias do fim. Então, ele faz essa aliança.
e mais uma vez é repreendido pelo Senhor. Porém, fazer alianças erradas não era uma prática só de Josafá. O seu pai havia feito alianças erradas também, e também foi repreendido pelo Senhor. Josafá é o quarto rei da tribo do sul, desde quando as tribos foram divididas. Primeiro foi Roboão, filho de Salomão. Depois foi Abias. E depois foi Asa, pai de Josafá. No capítulo 16 desse livro que nós lemos, de 2 Crônica, do versículo 1 ao 3, a Bíblia diz o seguinte: no 36º ano do reinado de Asa, subiu Baasa, rei de Israel, contra Judá, e edificou a Ramá, para que ninguém fosse permitido sair de junto de Asa, rei de Judá, nem chegar a ele. Então Asa tomou prata e ouro dos tesouros da casa do Senhor. Olha a noção desse homem para fazer uma aliança com quem Deus não tinha mandado. Ele pegou prata e ouro da casa do Senhor e da casa do rei, e enviou servos a Ben-Hadad, rei da Síria, que habitava em Damasco, dizendo: haja aliança entre mim e ti, como houve entre meu pai e teu pai. Espera aí, Josafá fazia aliança errada, Asa fazia aliança errada, e Abias também fazia aliança errada. Vem passando de pai para filho. Eis que te mando prata e ouro, vai e anula tua aliança com Baasa, rei de Israel, para que se retire de mim. Os versículos vão seguir, e o rei Ben-Hadad faz aliança com Asa. Asa consegue vencer a tribo do norte e sai vitorioso dessa batalha. Porém, mais uma vez, uma aliança errada traz maldição para um homem que também era um bom homem, reto e justo diante do Senhor. Porque Asa, no seu início de reinado, fez grandes coisas. Da mesma maneira que Josafá fortificou as tribos do sul, enviou juízes para que a lei do Senhor fosse pregada, Asa também havia feito isso. Porém, ele termina mal, porque faz uma aliança que não deveria fazer. E como sempre acontece, Deus levanta mais um profeta. Versículos 7 ao 10 e o versículo 12 de 2 Crônicas 16. Naquele tempo veio Anani a Asa, rei de Judá, e lhe disse: porquanto confiaste no rei da Síria, e não confiaste no Senhor, teu Deus, o exército do rei da Síria escapou das suas mãos. Acaso não foram os etíopes e os líbios grande exército, com muitíssimos carros e cavaleiros? Porém, tendo tu confiado no Senhor, eles o entregou nas tuas mãos. O fato de nós estarmos em guerra não justifica nós fazermos alianças erradas. O fato de nós estarmos passando por alguma dificuldade em qualquer área da nossa vida não justifica nos aliançarmos com quem Deus quer trazer juízo. E o profeta vai dizer: você não confiou no Senhor, e você fez aliança confiando no rei da Síria. Porque quando ao Senhor seus olhos passam por toda a terra, versículo 9, mostra-se forte para com aqueles cujo coração é totalmente dele. Nisto procedeste loucamente. Por isso, desde agora haverá guerras contra ti. Porém, Asa se indignou contra o vidente e o lançou no cárcere.
Mais uma vez, um profeta do Senhor é jogado no cárcere por profetizar aquilo que o Senhor havia mandado. A história se repete por toda a Bíblia. No tronco, porque se enfurecera contra ele por causa disso. Na mesma ocasião, oprimiu Asa alguns do povo. No 39º do seu reinado, caiu Asa doente dos pés. A sua doença era de extremo grave. Contudo, na sua enfermidade, não recorreu ao Senhor, mas confiou nos médicos. Obviamente que o contexto dos médicos aqui é um contexto diferente dos nossos dias. O que o profeta está dizendo é que a gente não deva não ir ao médico quando a gente está com alguma enfermidade. Não é isso que está dizendo. O profeta está dizendo dos curandeiros pagãos que existiam e que faziam rituais pagãos para poder trazer cura para as pessoas. E as pessoas eram curadas e atribuíam a cura a esses deuses pagãos que pediam em troca várias coisas, inclusive sacrifício dos seus filhos vivos e tantos outros sacrifícios. E aí você pode perguntar, como que alguém fazendo um culto pagão pode alcançar cura? Existe um livro que se chama O Poder do Subconsciente. Eu ouvi esse livro em podcast. E o autor do livro, ele explica como curandeiros faz as pessoas acreditarem que elas receberam a cura através de cultos pagãos. Mas a cura veio porque a cura estava na própria mente da pessoa. Nós não temos noção do poder da nossa mente e o como ela pode ser construtiva ou destrutiva. Então Asa cai doente e morre porque ele colocou a sua confiança em pessoas que não poderiam o ajudar e o livrar. E a colisão desses três reinos tem tudo a ver com nossos dias. Porque a Bíblia vai dizer que quem se levanta contra o povo de Israel são os moabitas, os amonitas e os povos da montanha de Seir. Quem são esses povos? Os moabitas são os povos que foram gerados do incesto de Ló com a sua filha mais velha. Gênesis 19, do versículo 30 ao 38, vai dizer que Ló, depois que sai de Sodoma, depois da destruição de Sodoma, a sua mulher amava tanto Sodoma que ela olha para trás e vira uma estátua de sal. E a ordem era para não olhar, mas ela não conseguiu não olhar porque ela amava aquele lugar e suas práticas. E a Bíblia diz que Ló, depois que se aparta de Abraão, você conhece a história. Eu preciso correr por causa do tempo. Ló, depois que se aparta de Abraão, ele escolhe um lugar bom às suas vistas. Porém, Abraão não vivia por vista. Abraão andava de acordo com uma palavra. Talvez aquilo que o Senhor requer de você pareça mal aos olhos dos homens. Mas se você tem uma palavra do Senhor, apenas confie, porque Ele irá fazer. A irmã que cantou o louvor falou sobre isso aqui a respeito do chamado de Abraão. Então a Bíblia vai dizer que Ló escolhe as campinas do Jordão porque elas pareciam um jardim do Senhor. E a Bíblia vai dizer que Ló vai estendendo as suas tendas até Sodoma. E lá ele vai morar com a sua mulher e as suas filhas.
Ló é tão afetado pelo estilo de vida desse povo, que quando os dois anjos aparecem na casa de Ló para trazer destruição para a cidade, e os homens daquela cidade querem invadir a casa de Ló para ter relações sexuais com aqueles homens, Ló diz: eu tenho 2 filhas que ainda não conheceram homem nenhum, pegue elas e faça o que vocês quiserem. Os anjos trazem cegueira para o povo e posteriormente destroem a cidade. E a Bíblia diz que por amor de Abraão, Deus livra Ló. Porém, depois disso, Ló vai habitar em Zoar, numa caverna com as suas filhas. E sua filha tem uma brilhante ideia. Ela diz: meu pai já é velho e não tem homens para poder seguir a nossa descendência. Eu vou embebedar meu pai e vou deitar com ele. E assim ela faz, e no outro dia ela induz a irmã mais nova a fazer a mesma coisa. E desses 2 incestos nascem os moabitas e os amonitas. E talvez você esteja perguntando: o que isso tem a ver com nossos dias? É aí que eu fico espantado, pastor Lecivaldo, com o poder que tem a Bíblia. Porque quando o Senhor falou: você vai falar sobre o comportamento das pessoas dos últimos dias, eu falei: eu acho que não tem nada a ver essa palavra. E aí, os moabitas e os amonitas são descendência de Ló. E os povos da montanha de Seir são os descendentes de Esaú. Em Lucas 17, Jesus está caminhando para Jerusalém e ele é interrogado pelos fariseus a respeito do reino de Deus. A Milena falou aqui em Lucas 18. Lucas 18, Jesus continua, Milena, falando sobre o reino. Essa parábola, essa história que Jesus conta do jovem rico é uma parábola sobre o reino de Deus. Jesus coloca os valores absolutos do mundo diante desse jovem. E ele é tão afetado pelos valores absolutos desse mundo que ele não consegue entrar no reino. Você lembra em Lucas 4, quando Jesus vai para o deserto e o diabo o tenta? Tudo que o diabo usou foi os absolutos desse mundo. Coisas corruptíveis, terrenas e passageiras. Em Lucas 17, a partir do versículo 26 ao 36, Jesus fala algo poderosíssimo. E quando eu vi essa passagem, isso me chamou muita atenção. Porque se Jesus diz que esse é um comportamento das pessoas próximo à sua vinda, nós precisamos nos atentar nisso. Porque nós somos o povo, nós somos a geração da vinda do Senhor. Eu não tenho nenhuma dúvida disso. Eu queria pedir para o amigo da mídia colocar aqui Lucas 17, do versículo 26 ao 36. Jesus vai dizer sobre os dias de Noé e sobre os dias de Ló. O Senhor vai dizer o seguinte: os dias da minha vinda serão precedidos como os dias de Noé e como os dias de Ló. E o próprio Jesus vai explicar isso. Ele vai dizer que as pessoas comiam, bebiam, casavam-se e davam-se em casamento.
isso, quando você vai entender o que Jesus está dizendo, você vai perceber que ele está falando de uma prática que se chama no grego hedonismo. E aí você pergunta, o que tem a ver isso com os povos que se levantaram contra Judá? Hedonismo significa vida pelo prazer. Era a vida que os gregos tinham. E olha que interessante. Quem era o pai de Edom? Esaú. Os povos que se levantaram contra Josafá. E quem é Esaú? Um homem que vendeu a sua primogenitura por um prato de lentilha. Um homem que vendeu aquilo que Deus tinha o dado pelo prazer do seu ventre. Esse será o comportamento das pessoas no fim dos tempos. As pessoas irão comer e beber e fazer alianças de acordo com aquilo que é bom para elas. Se o Daniel pode me oferecer alguma coisa, eu me aliancio com ele. A partir do momento que ele não pode me oferecer mais nada, ele não serve mais para mim. Esse é o comportamento das pessoas no fim. As suas alianças são baseadas nos seus interesses. Obviamente que isso vai falar também de casamento. Mas não fala só de casamento. Quando você vê isso, você entende o cenário, por que o divórcio assolou o povo de Deus. Obviamente existem as suas particularidades. Existem pessoas que fizeram de tudo para manter a sua aliança, mas não conseguiram. Nós entendemos isso. Mas na grande maioria das vezes, o que baseia o fim da aliança é um interesse próprio. Há um tempo atrás, uma pessoa disse para mim: você vai ser usado poderosamente para tratar de coisas que você teve muita dificuldade. E são várias pessoas que me procuram para falar, me procuram para conversar comigo porque querem se divorciar. Muitas pessoas. E por incrível que pareça, quase todos são bem mais velhos do que eu. E todas as vezes que essas pessoas me procuram, eu lembro dessa palavra. Em algum momento da conversa, essas pessoas vão dizer: eu mereço ser feliz. E a pergunta que fica é: você casou para ser feliz ou para fazer alguém feliz? Esses dias um amigo me ligou e falou: Marcos, eu queria te indicar um amigo para vender uns produtos para você, ele vende aqui para mim. Você poderia recebê-lo aí na empresa? Eu falei: sim, claro. E essa pessoa me procurou, nós começamos a conversar, e eu estava falando para ele a dificuldade que é você ter um posto de gasolina, que é um mercado muito marginalizado, e você ser honesto, você não lesar o cliente. E ele estava falando: eu também, e é difícil, eu procuro ser muito justo também nos meus negócios, porque eu sou pastor. Eu falei para ele: amém, você é pastor, que bênção, eu também sou cristão. E ele falou para mim: ora por mim, porque a minha vida está acabada. Eu falei: o que aconteceu? Ele falou: eu tinha um ministério muito próspero. Eu tinha um ministério com mais de 400 adolescentes e jovens. Eu era extremamente usado pelo Senhor. O Senhor me tirou da favela do Chapadão, onde eu morava num barraco emprestado. E o Senhor me honrou poderosamente financeiramente. O meu ministério estava no auge. Eu montei a minha empresa e estava indo tudo bem. Até que a minha esposa começou a estudar
e ela foi envolvida pelos absolutos desse mundo. E ela trocou Jesus pelas verdades que os filósofos falam. Até que ela me traiu e pediu o divórcio. Aí ele: deixa eu te mostrar algo. E ele pegou a foto da casa dele, que estava na imobiliária vendendo. E ele diz: olha de onde o Senhor me tirou, onde o Senhor me colocou. A casa dele é uma mansão. Eu estou vendendo a minha casa porque eu vou ter que repartir. Mas não era isso que eu queria. E eu comecei a conversar com ele. Eu falei: cara, eu tenho me dedicado a estudar sobre isso. E infelizmente as pessoas têm rompido as suas alianças de uma maneira muito fácil. E eu comecei a conversar com eles sobre isso, o posicionamento dele, porque ele está extremamente vulnerável aos ataques do diabo. Em um determinado momento eu falei: Jesus falou que os últimos dias serão precedidos como os dias de Noé, como os dias de Ló. As pessoas vão viver de acordo com os seus interesses próprios, vão romper as alianças. E quando elas rompem as alianças, abre o precedente para a homossexualidade. Porque Sodoma é o primeiro lugar na Bíblia que é registrado a homossexualidade. A desestruturação da família é a maior ferramenta que o diabo tem usado para tornar jovens homossexuais. E Jesus relatou isso aqui. Quando eu falei isso, ele me olhou, arregalou o olho e começou a chorar. E ele falou para mim: depois que eu me separei, a minha filha de 12 anos virou lésbica. E eu falei para ele: esse é um cenário do fim, meu irmão. Mas eu creio que o Senhor pode restaurar a sua família. Confia no Senhor. Confia nele e busca com toda a sua força. Não aceite as lentilhas que o diabo vai te oferecer nesse período. O sociólogo Zygmunt Bauman, sociólogo polonês, radicado na Inglaterra, um dos maiores sociólogos dos nossos tempos, ele fala da modernidade líquida. Ele diz que o homem pós-moderno não tem solidez nas suas alianças. Ele faz um comparativo do homem antes da metade do século XX para o homem depois da metade do século XX. Após alguns períodos que assolaram a humanidade, como a Primeira e a Segunda Guerra Mundial, houve um grande desenvolvimento da tecnologia. Houve uma globalização muito grande. E o homem pós-moderno não aprendeu a se solidificar nas suas alianças como era um homem antigo. E ele traça um perfil das pessoas do nosso tempo. Pessoas ansiosas, afadigadas, com medo de tudo. Isso é um sociólogo que diz, e ele não era cristão. Ele dá todo o perfil do homem pós-moderno. Exatamente aquilo que Jesus havia falado em Lucas 17. Jesus dá o perfil. Ele diz: assim será precedidos nos meus dias. E é interessante que Jesus, ele dá o diagnóstico de como será. E depois, do versículo 30 ao 36, ele diz o seguinte: assim será no dia em que o Filho do Homem se manifestar. Naquele dia, quem estiver no eirado e tiver os seus bens em casa, não desça para tirá-los.
E de igual modo, quem estiver no campo, não volte para trás. Lembrai-vos da mulher de Ló. Quem quiser preservar a sua vida, perdê-la-á. Sabe qual é a melhor maneira de você ganhar a sua vida? É você perdendo ela. E como que você perde ela? Quando você nasce de novo e deixa Deus guiar a sua vida. O que a gente mais vê são pessoas tentando ganhar a sua própria vida. A quem a perder de fato salvará. Talvez a dificuldade que você esteja passando seja uma bela maneira do Senhor te conduzir para aquilo que Ele quer para a sua vida. E como eu disse aqui no início, Ele não só quer fazer você vencer essa batalha que você está vivendo, Ele quer te salvar. Ele quer te gerar como um filho maduro, que conhece a voz do seu pai. Digo-vos que naquela noite 2 estarão numa cama, e um será tomado e deixado o outro. 2 mulheres estarão juntas moendo, uma será tomada e deixada a outra. 2 estarão no campo, um será tomado e o outro deixado. Nós acreditamos que quem será levado aqui é quem foi salvo. Só que quando você lê a Bíblia com atenção, é impressionante o que Deus fala, os detalhes da Bíblia. Jesus está falando dos dias de Noé e dos dias de Ló, e ele diz que vai estar um no campo e o outro será levado. Vai estar 2 na cama, mas um será levado. Vai estar 2 no moinho e um será levado. Só que, quando você vai para Gênesis 7 e vê como foi que Deus fez com o dilúvio, você vai perceber que quem foi levado foi quem sofreu o juízo de Deus. Porque eu não sei se você sabe, mas a Bíblia diz que o Senhor restaurará a terra. Então, o Senhor não quer um povo que não entende aquilo que Ele quer fazer no fim dos tempos e fica o tempo todo querendo ser levado. O Senhor 2000 anos atrás, quando começou a pregar através de João, a primeira mensagem de João era: arrependei-vos, porque é chegado o reino. A palavra arrependei-vos em grego é metanoia, é mudança de mente. Em vários momentos da nossa vida nós precisamos sim mudar a nossa mentalidade. É isso que Paulo fala em Romanos 12, que nós seremos transformados pela renovação do nosso entendimento. Porém, a palavra aqui é techuvá em hebraico. Por quê? Porque João e Jesus eram judeus e não gregos, eles falavam em hebraico. E techuvá é voltar à origem. É fazer aquilo que o Senhor chamou Noé para fazer. Deus fala: eu me arrependi de fazer um homem. Porém, Noé achou graça diante do Senhor, porque ele era justo em seus caminhos. E Noé andava com o Senhor. Existe um entendimento, eu não vou conseguir explicá-lo aqui agora, não vou ter tempo. Mas quando você olha o desdobramento do homem após a queda, você vai perceber que se levanta 2 naturezas humanas, uma de Caim e uma de Abel. A natureza de Caim tem o DNA da terra, o DNA de Satanás. Porém, Abel tem a natureza do Senhor. Quando Caim mata Abel, o próximo filho registrado na Bíblia de Adão e Eva é Sete.
E a Bíblia diz que Adão e Eva gerou a Sete, conforme a sua imagem e semelhança. Deus levanta um outro homem, segundo a sua imagem e semelhança. E a Bíblia diz que Sete gerou Enos. E o nome do Senhor voltou a ser glorificado. Existem dois tipos de natureza: a da terra e a do céu. E Noé é descendente de Enos. E quando veio o dilúvio, o Senhor levou aquele por quem ele trazia juízo. Porque a palavra vai dizer aqui que eles comiam, bebiam, casavam-se e davam-se em casamento. E fizeram pouco caso de Noé. Eles fizeram pouco caso daquilo que o Senhor tinha revelado do juízo que viria sobre a terra. Será que isso tem alguma coisa a ver com os nossos dias? Será que se você falar que existe um rei que virá governar a terra, irá julgar os ímpios, será que não vão rir da nossa cara? Então, nos dias de Noé, o Senhor faz Noé construir uma estrutura capaz de suportar o juízo vindouro. Noé constrói uma arca, que é um protótipo da igreja, uma estrutura que será capaz de suportar o juízo de Deus que virá sobre a terra. Assim como foi na terra de Gósen, no Egito, o Senhor irá guardar o seu povo na grande tribulação. Em nenhum momento nós vamos ver que Deus irá levar seu povo antes de se levantar o anticristo, o homem da iniquidade. Nenhum lugar na Bíblia você vai ver isso. No sermão escatológico de Jesus em Mateus 24, do 1 a 14, Jesus diz o seguinte: tendo Jesus saído do templo, ia se retirando quando se aproximaram dele os seus discípulos para lhe mostrar as construções do templo. Ele, porém, lhes disse: não vedes tudo isto? Em verdade vos digo que não ficará aqui pedra sobre pedra que não seja derribada. No Monte das Oliveiras acha-se Jesus assentado, quando se aproximam dele os discípulos em particular e lhe pediram: dize-nos quando sucederão essas coisas e que sinal haverá da sua vinda e da consumação do século. Existe uma diferença entre discípulo e multidão. O discípulo de Jesus, ele sempre vai querer saber mais, ele sempre vai querer entender. A multidão só quer o benefício temporário. A hora que recebe, vai embora. E ele lhes respondeu: vede que ninguém vos engane, porque virão muitos em meu nome dizendo: eu sou o Cristo, e enganarão a muitos. E certamente ouvireis falar de guerras e rumores de guerras. Vede, não vos assusteis, porque é necessário assim acontecer, mas ainda não é o fim. Porquanto se levantará nação contra nação, reino contra reino, e haverá fomes e terremotos em vários lugares. Paulo vai dizer que a natureza anseia com dores de parto pela manifestação dos filhos. O que são dores de partos? Quem é mãe aqui sabe. Quem está próximo de ter um filho, as contrações, elas aumentam de intensidade e diminui o espaço. E o que a Bíblia está dizendo? No tempo do fim, a natureza irá se manifestar de uma maneira mais intensa, com um espaço curto. É por isso que a gente vê terremotos, furacões, tsunamis cada vez mais frequentes. E cada vez mais frequentes nós vamos ver guerras e rumores de guerra. E Jesus diz que isso é só o princípio das dores. E Jesus vai dizer que o aumento da iniquidade vai fazer com que muitos se esfriem. O amor de muitos irá se esfriar.
João, na sua primeira carta, diz que o verdadeiro amor lança fora todo medo. Quando eu não me sinto amado o suficiente pelo Senhor, eu tenho medo. Então o Senhor quer nos batizar com um batismo de amor, para que a gente entenda e suporte aquilo que está por vir. Porque o que Ele quer construir em nós é uma eternidade com Ele, e isso é muito custoso. Foi Jesus que falou que para entrar no reino dos céus é preciso força. E Ele diz, desde os dias de João, para entrar no reino tem que ser na força. João Batista foi um homem que viveu intensamente na presença do Senhor. Foi separado e chamado para viver uma vocação. João Batista, depois do Bar Mitzvah, dos 12 para os 13 anos, vai para o deserto. Ele só sai de lá com 30 anos. Isso para a nossa geração, que quer tudo com o caldo de cana, é difícil de entender, porque a gente quer começar hoje sem construir nada e já quer ter relevância. O Senhor não quer te dar relevância sem que você tenha constância na presença dEle. Não é quanto tempo de ministério você tem, é quanto tempo você se preparou para o ministério. João vive 18 anos no deserto, tendo uma vida radical com Deus. Ele vivia com os essênios, os homens que guardavam a lei do Senhor. João viveu 18 anos lendo Isaías 40, o que dizia a respeito dele mesmo. Voz do que clama no deserto, preparai o caminho do Senhor. E ele esperou por 18 anos para viver a sua vocação. E cumpriu a sua vocação por 18 meses. O Senhor, nesses tempos, está levantando homens como João Batista. Homens que não se preocuparão com relevância, nem quanto tempo tem de ministério. Homens que se preocuparão em viver intensamente a vontade de Deus para o seu povo. E Jesus continua, porquanto se levantará nação contra nação, reino contra reino, e haverá fomes e terremotos em vários lugares. Porém, tudo isso é o princípio das dores. Então sereis atribulados e vos matarão. Eu estava dando um estudo na outra igreja, conforme eu tinha falado. Um irmão falou, professor, se Deus é bom, por que um homem, quando foi tocar na arca do Senhor, morreu? E eu disse para ele, o amor de Deus não anula o juízo de Deus. Deus é amor, mas Ele também é juízo, isso também é um atributo dEle. Mas não quer dizer que se Deus matou um homem, esse homem foi condenado ao inferno. Não é porque uma pessoa morreu, é que ela perdeu, como eu disse aqui anteriormente. Talvez tenha sido a vontade de Deus para a vida dela. E nós vamos viver com a dor da saudade. Faz parte. E Jesus está dizendo que nós vamos morrer por amor ao seu nome. E eu não sei você, mas eu estou disposto a dar minha vida por aquilo que o Senhor requer de mim. Porque o único motivo de eu estar vivo, depois do Senhor ter me dado vários livramentos de morte, enquanto eu estava no mundo, é o cumprimento da minha vocação. Então eu estou disposto a verdadeiramente dar a minha vida por essa causa. E é esse tipo de gente que o Senhor está levantando nos últimos tempos. Alguém que verdadeiramente perderá a sua vida em amor do seu irmão. Porque quando o homem peca, há uma dissensão entre ele, Deus e o próximo. Porque quando Deus chega no Éden, Ele diz, Adão, Adão, aonde tu estás? E Adão culpa Eva por algo que era da sua responsabilidade.
E Adão diz: Senhor, foi a mulher que tu me deste. Foi a mulher que tu me deste. Ali cria uma individualidade do homem com Deus e com o seu próximo. É por isso que o primeiro mandamento, e o Jesus sendo interrogado pelos mestres da lei, eles perguntam: Senhor, qual é o maior mandamento? E Jesus diz: amará o Senhor teu Deus com todas as tuas forças, e o próximo como a ti mesmo. O primeiro mandamento faz com que você cumpra todos os outros. E Jesus está dizendo: o Senhor está levantando um reino. Ele irá fazer um techuvá. Ele irá voltar à origem e levantará um povo que terá novamente paz com Deus e com o seu próximo. O nível da nossa santidade não é medido pela intimidade que nós temos com Deus. O nível da nossa santidade é medido no nível de relacionamento que eu tenho com meu irmão. O escritor aos Hebreus diz que nós precisamos nos santificar, porque sem santificação ninguém verá o Senhor. Aí você pensa: eu vou me santificar para eu ver Deus. Só que João fala que ninguém nunca viu Deus. E aí essa conta não fecha. O que o escritor aos Hebreus está dizendo? Que você vai se santificar não é para você ver Deus, é para Deus ser visto. Porque quando eu me santifico, eu me torno parecido com Ele. E aí eu me torno aquilo que Paulo fala em Efésios: e todos chegarão à estatura de varão perfeito, assim como Cristo. Então eu me santifico para que o próximo veja Cristo em mim. Para que as pessoas olhem para mim no meio da sociedade e falem: você tem algo diferente, o que é? É quando eu sou honesto nos meus negócios. Então a nossa intimidade com Deus está afetada. E porque a nossa intimidade com Deus, o nosso relacionamento com Deus está afetado, também está afetado o nosso relacionamento com o nosso irmão. Então nós não estamos aqui como seres individuais procurando algo da parte do Senhor. Não existe eu sou a igreja na Bíblia. Existe um movimento agora de desigrejados: eu sou a igreja. A igreja é de duas pernas e dois braços, não é uma parede. Não existe isso na Bíblia. A Bíblia diz que nós somos igreja. A Bíblia diz que nós somos o templo. Nós. Pedro vai dizer que nós somos pedras vivas. E pedra, para encaixar uma na outra, dá uma lascada mesmo. Mas isso não é motivo para o meu relacionamento com o meu irmão ser afetado. E as minhas alianças ser de acordo com a minha própria vontade. Continuando. Então sereis atribulados e vos matarão, já li esse. Nesses tempos muitos hão de se escandalizar, trair e odiar uns aos outros. Levantar-se-ão muitos falsos profetas e enganarão a muitos. E por se multiplicar a iniquidade, o amor se esfriará de quase todos. Aquele, porém, que perseverar até o fim, esse será salvo. Jesus aqui está falando da grande tribulação, quando o juízo de Deus virá sobre o mundo. E ele está dizendo: o amor de quase todo mundo irá se esfriar pela prática da iniquidade. Porque muitas pessoas irão olhar para os absolutos desse mundo e vão dizer: Deus perdeu o controle da história. Porém, se você conhecer aquilo que o Senhor disse, você estará seguro, assim como estava Noé e sua família dentro da arca. Assim como estava o povo de Israel na terra de Gósen, quando Deus mandou as pragas no Egito. E será pregado esse evangelho do reino por todo o mundo, para testemunho a todas as nações. Então virá o fim.
Existe uma diferença entre Ló e Abraão. Como eu disse aqui, Abraão vivia de acordo com uma palavra, a palavra que o Senhor tinha falado para ele. E ele sai da sua terra, porque Deus havia achado um pai. Abrão significa pai exaltado. Depois Deus muda seu nome para Abraão, que quer dizer pai de multidão. E Abraão, ouvindo a palavra do Senhor, ele sai da sua terra, Mesopotâmia. Ele vivia em Ur dos Caldeus, que era na Mesopotâmia. Era a cidade mais desenvolvida e rica da época. E ele chama Abraão para uma terra que ele não conhecia. E a Bíblia vai dizer que aonde Abraão parava, ele construía um altar. E sem saber, Abraão estava construindo os fundamentos na cidade de Jerusalém. Porque altar quer dizer atrair a presença de Deus. Deus não está preocupado com o curso da história. O curso da história já está feito. O que Deus quer é levantar uma família. O que Deus quer é a comunhão com seus filhos. E o escritor aos Hebreus, no capítulo 11, no versículo 9, eu já estou encerrando. Ele diz que pela fé habitou na terra da promessa, como em terra alheia, morando em cabanas com Isaque e Jacó, herdeiros com ele da mesma promessa. Porque esperava a cidade que tem os fundamentos, do qual artífice e construtor é Deus. Abraão construiu os fundamentos da cidade, mesmo sem conhecer, porque a cidade já estava pronta. O Deus só chamou um homem para construir a sua família. Por isso que Abraão é o pai das nações. Pode se colocar de pé, eu vou encerrar aqui. Abraão constrói os fundamentos da cidade. E o escritor aos Hebreus fala que ele morre sem ver a promessa. Porém, em Apocalipse 21, versículo 2, João diz que eu, João, vi a cidade santa, a nova Jerusalém, que de Deus descia do céu, preparada como uma esposa adornada para o seu marido. O que o Senhor quer de mim e de você é algo muito maior do que vencer uma peleja. O que o Senhor quer de mim e de você é muito maior do que vencer uma enfermidade. O que o Senhor tem prometido para mim e para você é algo eterno, incorruptível. O Senhor quer te preparar para você estar numa estrutura pronta para ser atacada pelas investidas de Satanás. Irá resistir para que você viva a plenitude daquilo que o Senhor tem feito nesses dias. Olhe para o comportamento das pessoas dos últimos tempos. Será como os dias de Noé e será como os dias de Ló. Esteja disposto a perder a sua vida por aquilo que o Senhor quer de você. O que o Senhor tem para você aqui hoje é muito maior. O Senhor hoje está levantando um novo tempo na vida de muitas pessoas. O Senhor precisava te trazer aqui hoje e cair sobre você esse batismo de realidade, para que você entenda que o que Ele tem para a sua vida é muito maior. Se você crê nessa palavra, aplauda o nome do Senhor e glorifica Ele.
Deus abençoe.